Então, fala galera do Instituto Genara Viana, meu nome é Leandro, professor de inglês. Hoje a aula é para o segundo ano do ensino médio e nós vamos iniciar a matéria nova do Present Perfect Continuous e aí nós vamos fazer a atividade do livro, ok? Então vamos lá, a gente preparei aqui um slide para a gente poder começar a apresentação dessa matéria nova. Então, a principal ideia do Present Perfect Continuous é um tempo verbal do inglês que expressa ações contínuas desde o passado até o presente, ou seja, indicações que ainda estão inacabadas ou que terminaram há pouco tempo. Então, a ideia é a ação começou no passado e ela continua acontecendo até agora, ou a ação que foi finalizada recentemente. Ele não mencionou exatamente quando, mas a ideia é que terminou há pouco tempo. Então, Present Perfect Continuous, aliás, ele é parecido com Present Perfect, no sentido que ele também usa o verbo auxiliar have ou has. A diferença na estrutura, pois o Present Perfect Continuous é da seguinte forma. Então, a gente vai usar o sujeito, a gente vai usar o have ou has, e aí a gente vai usar o verbo to be no particípio do passado. Have ou has been. Então, esse have e has been, esse é o verbo auxiliar. A gente não traduz o verbo auxiliar para o português, senão a tradução vai complicar na hora de você entender o que o cara está falando. E o verbo principal com a terminação ing, com gerúndio. Ok? Present Perfect Continuous sempre tem uma relação com o presente e a gente vai entender melhor que situações a gente vai usar isso. Primeira situação. A ação começou no passado e ainda está acontecendo. Diferente do presente continuous, que ele fala simplesmente algo que está ocorrendo no momento, o present perfect continuous indica a ação que começou a ser feita no passado e ainda não terminou. Então, quando eu uso o presente continuous, I am cooking, eu estou cozinhando. Desde quando eu estou cozinhando? Não menciono, só que é o que eu estou fazendo agora. Quando eu estou usando o present perfect continuous, eu estou sendo mais específico. I have been cooking for 2 hours. Então, eu estou cozinhando há 2 horas. Então, ele já menciona a ação que começou no passado e continua acontecendo até o momento. Para destacar quanto tempo a ação vem ocorrendo, é comum usar as palavras for, since, onde for é por, since, desde. Outro exemplo aqui. They have been talking for at least an hour. Eles estão conversando por pelo menos há 1 hora. Ok? Agora, essa aqui que a gente viu, segunda situação. Ações que vêm acontecendo recentemente. Também uso o Present Perfect Continuous para falar de algo que vem ocorrendo com frequência. As datas não são importantes, mas sim a frequência das ocorrências. É comum utilizar as palavras recently, recentemente, lately, ultimamente. Neste caso, podemos traduzir essas frases com o verbo de ligação como andar, ok? Recently, I have been feeling very tired. Recentemente, eu ando me sentindo muito cansado. Só não confundam o andar de que eu estou andando cansado. Quer dizer, que eu venho me sentindo cansado. Não é que eu estou andando naquele momento. É um sentimento que vem acontecendo. Eu venho me sentindo cansado, eu venho me sentindo exausto. Então, é ação, é como ele está se sentindo. Começou no passado, não mencionou quando, mas que ainda continua acontecendo. Certo? Agora, para a forma negativa, a gente vai colocar a palavra not após o verbo have. Então, a gente tem sujeito, have ou has, o not, o been e o verbo principal com ing. He has not been working all day. Ele não tem estado a trabalhar o dia todo. Poderia também traduzir, ele não tem trabalhado o dia todo. Também pode ser uma tradução, tá certo? Quando eu quero passar para a forma interrogativa, eu vou começar primeiro com o verbo auxiliar. Então, vai começar com has ou have, sujeito, been, o verbo principal com ing e o ponto de interrogação no final. Have you been wasting your time with silly things? Você anda gastando seu tempo com coisas bobas? Certo? Então, lembrando, has eu vou usar quando o sujeito da frase for a terceira pessoa do singular. Ele, ela, isto. Isto eu uso quando é o pronome neutro. Eu vou usar quando eu não sei quem é a pessoa, se é uma mulher ou se é um homem, ou se eu estou me referindo a um animal ou um objeto. E o have eu vou usar para as demais pessoas. Ok?
Então a gente vai voltar agora aqui para a atividade do livro, a gente fazer a resolução aqui. Então aqui ele faz mais uma revisão com vocês desse tempo verbal. Então tá aqui, ele usou sujeito aqui, they, então ele usou have, porque são eles. Aqui o sujeito é ele, então por isso que aqui ele usou o has. Sujeito aqui sou eu, I, por isso que ele usa o have. Bom, então aqui ele faz mais um apanhado aqui geral do Present Perfect Continuous, present, tá ok? E aí a gente vai fazer agora. Read the following situations and complete the sentence. They started discussing the code of ethics 3 years ago. They are still discussing the code of ethics. Então aqui a ação está no simple past. They started discussing the code of ethics 3 years ago. They are still discussing. Aqui está no presente contínuo. Eles continuam discutindo o código de éticas. Então o que ele quer que ele faça? Que você transforme tudo isso em uma frase só usando o present perfect continuous. Como que vai ficar? They have been discussing the code of ethics for 3 years. Ou seja, eles começaram a discutir o código de ética 3 anos atrás e continuam discutindo até agora. A ação começou no passado e continua ainda no presente. Na letra B, the driver started bribing police officers when he was 20. He is 25 now. Ou seja, o motorista começou a subornar os oficiais de polícia quando ele tinha 20 anos. Agora ele está com 25. Então, como que a gente vai transformar isso no present perfect continuous? The driver has. Por que eu usei has? Motorista. Eu não sei quem é. Pode ser tanto um homem quanto uma mulher. Has been bribing police officers since he was 20. Então, o motorista vem subornando os oficiais de polícia desde que ele tinha 20 anos. Bom, letra C. Brazilians started voting for president in 1992. They still vote for president. Só uma correção aqui. No caso do Brasil, ele voltou a voltar para presidente depois quando saiu da ditadura militar em 89. Só uma correção aqui que em 92 foi outra eleição. Tá? Então, para votar para presidente, começou a partir de 89. Apesar de eu não ser professor de história, só fazendo uma correção aqui. Então, na letra C, Brazilians have been voting for president for more than 2 decades. Então, os brasileiros têm votado para presidente por mais de 2 décadas. Tá? E a última letra D, I started thinking about your advice when I got caught 2 years ago. I'm still thinking about it. Eu comecei a pensar sobre o seu aviso quando eu fui pego há 2 anos atrás. Eu continuo pensando sobre isso. Então, na hora de transformar no present perfect, I have been thinking about your advice for 2 years. Eu já penso no seu conselho por 2 anos. Ele já está 2 anos pensando sobre isso. Ok? Então, vamos passar agora para a próxima atividade. Aqui ele pede para você relacionar as colunas. Então aqui você tem, ele quer que você identifique a frase que está no present simple, a frase que está no past simple, a frase que está no present perfect e a frase que está no present perfect continuous, tá? Então aqui a gente já vê aqui, ó, has been tiring earthquakes. Então aqui ele está no present perfect continuous. Então a primeira aqui ele começa com a 4. A segunda, some quakes have been disastrous. Aqui no caso seria o present perfect. A terceira, the question of comes with you, seria past simple. E a última, Dr. Siebert said that the process was not like to set off earthquakes. Então aqui seria past simple. Então a opção correta seria a letra C. 4, 3, 1 e 2. Bom? Passando para a próxima questão, ele está falando sobre o plágio na internet. Tá? Que é um depoimento de uma pessoa que está falando sobre isso aí. Ok? Então vamos lá. Pode-se observar nos parágrafos 2, 3 e 4 do texto a ocorrência de 3 tempos verbais distintos na língua inglesa.
As afirmativas a seguir contêm as ideias relativas a cada um desses tempos verbais. Então, lembrando, ele começa a partir desse e desse parágrafo, certo? Então, a partir do segundo, terceiro e quarto parágrafo do texto. Então, aqui, segundo parágrafo. For the past 3 years, she said has been submitting essays, bought and copied for the internet and passing for her. Certo? Então, a opção correta aqui, nesse caso, seria a letra E. Então, onde a gente tem, primeiro aqui, algo que Ana tem feito há algum tempo. Então, a opção aqui correta seria 2, 3 e 1. Certo? Vamos passar agora para a próxima questão. Então, aqui é a tirinha do caso. Não vou ler tudo com vocês, senão vai demandar muito tempo. Certo? Então, o que ele está falando aqui? As tirinhas utilizam o sequenciamento temporal com a ação ou ideia a se atingir no seu ápice no último quadrinho. No caso da tirinha apresentada, qual é o seu ponto alto? Então, daqui as opções. Calvin esperava que a professora ao menos elogiasse a capa de plástico transparente do trabalho. A professora fez comentários negativos sobre o trabalho de Calvin que o deixou indignado. Calvin não pretendia mostrar aos pais os trabalhos sobre morcegos com os comentários escritos pela professora. A professora de Calvin não aceitou seu trabalho sobre morcegos, afirmando que ele não tinha pesquisado sobre o assunto. O único item elogiado pela professora foi a ilustração, apesar de Calvin ter apenas adicionado dentes ao logotipo do Batman. Então vamos lá. O que a gente pode... Man alive, can you believe what my teacher wrote on my report? She says I obviously did. Okay, she's research about the bats and that my centrifuge looks like the trace of the Batman logo and that the fangs. She spread percent. She didn't even what did your parents say? Nothing. And you will give me a hand here. I will stay that. Então, lembrando que as figuras, elas já é dito. O que ele está fazendo aqui? Ele está com a pá, ele já pretende aqui enterrar o trabalho, para que seria a letra C. Calvin não pretendia mostrar aos pais os trabalhos sobre morcegos com comentários escritos sobre a professora. Ok? Então aqui, por que esse último aqui está errado? O único elogiado. No caso aqui, ele realmente usa o logo do Batman e adicionou dente. Só que isso não é elogio. A professora não elogia ele por causa disso. Então, por isso que a questão estaria errada. Ele não faz o elogio. Isso é mencionado no texto, sim, mas não é o elogio. Tá bom? Então, por isso que a resposta certa aqui é letra C. Passando para a próxima questão. De acordo com o texto, os pais precisam ter a consciência que... Então, aqui a resposta certa, focar apenas em regras pode fazer que seja difícil para as crianças lidar com situações que não existem regras ou que elas não estejam claras. Então, aqui a resposta certa é a letra E. Tá bom? Então, aqui, ó. Ethic focus on the way things can be, not the acceptance of the way the things are. Ok? Que nem toda situação vai ter uma regra clara ou específica sobre aquilo. Então, a criança tem que saber lidar com esse tipo de situação. Tá? Passando para a próxima, aqui ele fala uma pesquisa sobre os estudantes que têm o hábito de fazer cola na cola, no caso aqui, no big deal, aqui, ó, think cheating is not a big deal. Eles acham que colar, trapacear, no caso, não é um grande problema, certo? Então, lembrando que cheat pode ser, não é só como cola, é como trapaça. Trapacear, existem outros meios aí que também pode ser feito. Então, nesse caso aqui, a resposta certa seria a letra C. Quase todos os alunos do ensino médio permitem que colegas copiem seus trabalhos. Então, vamos lá. Don't think. Vamos lá. 57%. Don't think copying a few sentences without a proper credit
sharing test answers or getting answers from the some who had taken tests is cheating. Então a maioria, porque 57% dos alunos não acham que fazer essas coisas de copiar frases sem dar o crédito da pessoa, compartilhar respostas, pegar a resposta de alguém que já tenha feito o teste. A maioria não acha que isso seja uma coisa ruim, que seja uma coisa errada, certo? Com base no infográfico, é possível afirmar que o hábito de colar na escola. Então a gente tem aqui as opções. Leva as pessoas a mentir para clientes se sonegar impostos. Em um momento ele menciona isso no texto. Nem é algo tão sério para a maioria das pessoas consultadas. Tem sua origem e outras formas de trapaça, mentira, traição ou fraude. É reflexo de uma sociedade permissiva que não se valoriza a verdade. Tornou-se tão disseminado que deixou de ser uma questão ética para se tornar legal. No caso aqui, a resposta correta seria a letra B. Não é algo sério para a maioria das pessoas consultadas, porque está aqui no infográfico 57% aqui. Ok? Então, pessoal, vou parar por aqui agora. Tá? Na próxima aula, a gente já vai começar o capítulo 3 do livro Cultural Industries. Então eu quero que vocês façam da seguinte forma: já dá uma lida daí do que seria essa indústria cultural, aqui do que ele está falando, leia aqui a atividade da página 19 e façam a atividade 20, 21, 22 e 23, tá ok? E aí, no próximo vídeo, na próxima aula, eu faço a correção dessas atividades com vocês. Então ele vai falar sempre aqui sobre o que seria essa cultura industrial, certo? Lembra que vocês podem continuar fazendo as atividades pelo site do SAIS ou pelo aplicativo. Eu estou dando uma olhada sempre, vendo ali. A vantagem do site do SAIS é que você já tem mais ou menos a noção da onde está errando, ok? Qualquer dúvida, vocês podem passar um e-mail para mim, que eu estou tirando a dúvida do pessoal. Não entendeu, queria uma explicação melhor sobre isso aqui, pode entrar em contato sem problema nenhum, que aí a gente vai tirando dúvidas sobre isso, ok? Forte abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo.